Olá pessoal, continuando a nossa teoria acerca das linguagens regulares, a gente vai trabalhar um pouco nessa aula as questões que envolvem agora o não determinismo da forma mais geral possível, assumindo que a gente pode trabalhar com transições em vazio, tá? Transições sobre o vazio, a utilização da palavra vazia na leitura para fazer essa transição entre os estados. Então, um autômato finito não determinístico, neste conceito que a gente está trabalhando, ele assume o não determinismo. Então, teoricamente e formalmente, a gente tem uma quíntupla, assim como a classificação das nossas máquinas abstratas dos autômatos finitos, onde o Q representa o nosso conjunto de estados finito, o nosso alfabeto finito é o sigma, temos uma função de transição que representa agora a leitura de um estado e um símbolo do alfabeto adicionado ainda à questão da palavra vazia, que pode nos levar ao subconjunto de todos os estados de Q. Tá? Então, a função de transição é muito semelhante ao AFND, que a gente viu na aula anterior, e conseguiu provar que todo AFND tem o mesmo poder computacional de um AFD, haja vista que ele pode ser convertido em um AFD, tá? E em seguida, a única diferença que a gente tem agora para generalizar os autômatos finitos, né, é que eu posso ainda ter essa transição em vazio. O nosso Q0 pertence a Q, que é o nosso estado inicial, e o nosso F pode ser um subconjunto de Q, né? Então, isso representa que eu tenho apenas um estado inicial e que o meu conjunto F pode ser qualquer elemento que pertença a Q, né? Não qualquer elemento, não, o subconjunto de Q, qualquer uma das possibilidades, né? Bom, então essa definição nova da formalização se refere principalmente à adição da transição em vazio. Então, se a gente pensar agora uma máquina abstrata M, né, que tem essa ideia de transição em vazio, o que a gente pode fazer como uma representação? Tá? Eu tenho como que os estados Q0 e Q1, tenho como sigma o meu alfabeto A e B, tenho que a minha função de transição ela remete a, estando no estado Q0, ao ler o símbolo A, eu permaneço em Q0, estando no estado Q0, eu também posso estar no estado Q1. Já vista que eu estou aplicando agora uma transição em vazio. Estando no estado Q1, ao ler B, eu permaneço no próprio estado Q1. E estou categoricamente dizendo que o nosso estado final é o estado Q1. Então, qual seria a linguagem aceita por essa definição, por essa máquina abstrata? Tá? Então, se a gente considerar, nós temos aqui o diagrama com Q0, ao ler o A, ele permanece em Q0. O Q0 pode ser diretamente relacionado ao estado Q1 sem ler nenhum caractere, né? Sem nenhum elemento, nenhum símbolo da minha palavra, né? E finalmente o Q1 é o nosso estado final e quando eu leio o B, eu permaneço em Q1. Então a linguagem que essa máquina abstrata vai reconhecer é A asterisco, B asterisco, ao ponto que eu posso reconhecer a palavra nula, né? Nesse ponto, a palavra nula é reconhecida, já que eu posso estar no estado inicial e sem ler nada eu vou para um estado de aceitação, mas eu posso simplesmente ler o A uma vez e aceitar. Ou ainda eu posso ler só o B e ficar nessa ideia para o nosso aceite. Então, essa é a ideia mais geral de uma máquina abstrata que a gente vai trabalhar para linguagens regulares, que é o nosso autômato finito não determinístico com a possibilidade da transição em vazio. Então, para a gente
finalizar a prova de que qualquer AFND, independentemente se tem transição em vazio ou não, ele pode ser transformado em uma AFD, a gente precisa adicionar essa conceitualização de transição em vazio para o nosso teorema. Então, o teorema da aula anterior, ele prova, entretanto, essa generalização da transição em vazio, ela ainda não está completa nem formalizada para o nosso teorema, tá? Então, o que a gente precisa agora adicionar ao teorema anterior é essa ideia da transição em vazio, tá? Então, a gente vai agora pensar como considerar a ideia das setas, né? Das setas em vazio, né? Então, são as transições em vazio, tá? Então, como é que a gente pode considerar essa transição a partir de uma notação, né? Então, vamos ver o seguinte. Vamos considerar o seguinte, para cada estado R, da relação que a gente viu na aula anterior, para cada R, né, da máquina resultante, que a gente definiu, vamos definir o seguinte. Eu tenho agora um conjunto ER. O que é que vai ser esse ER? Bom, esse conjunto, ele vai ser a união de todos os estados que pode ser atingido podem ser atingidos, né, alcançados, estando, né, a partir da relação R. Tá? Aí o que acontece? Eu vou considerar só as setas que tem a transição em vazio. Tá? Então, eu vou incluir ainda os próprios membros de R. Né? Então, lembrar de incluir os membros de R. Então, o que acontece é o seguinte, eu vou dizer que agora o meu conjunto ER são todos os estados, incluindo os R, né, os estados que estão em R, que podem ser alcançados a partir de lambda transição. Tá? Então, se eu tiver em um estado e quantas vezes eu aplicar a lambda transição e encontrar mais um estado, ele faz parte desse conjunto ER. Tá? Então, eu sei que o nosso R ele é um subconjunto de Q, né? Da definição da nossa máquina de entrada. Então, basicamente, se a gente adicionar essa formalização, a nossa nova função objetivo, ela pode ser modificada, né, na seguinte forma. A função a nossa função de transição, ela pode ser modificada da seguinte forma. Essa função de transição anterior, que era definida, né? Isso aqui é para o AFND, sem considerar a transição vazio. Antes, a gente definiu como a união de todo Rzinho que pertence ao conjunto R, né, da relação, aplicando o elemento, o estado ao elemento, né? E aí a gente fazia essa união dos conjuntos, como eu mostrei no algoritmo anterior. Tá? Então, isso para o FND. Agora, a gente vai fazer uma pequena substituição na nossa função nossa função de transição. Tá? Então, essa função de transição nova vai ser basicamente a substituição da antiga da seguinte forma.
eu vou continuar lendo a relação e o A, certo? Só que agora ele vai demarcar um conjunto de tal forma que um estado pertence a Q e esse Q vai pertencer à relação que eu acabei de estabelecer, o E, só que não é aplicada ao R, né? E sim a nossa função de transição de R a. Tá? E a gente fecha essa ideia, né? Considerando que para o Rzinho que pertence a todos os elementos de R da relação. Tá? Então, olha a diferença aqui e vamos entender o que está acontecendo para definir as diferenças. Antes, eu me preocupava apenas com os estados da relação. Entretanto, agora, eu adicionei um conjunto ER, tá? Isso aqui para um AFND com transição e vazio, tá? Então, agora eu adicionei esse conjunto E, que é o conjunto que a gente pode definir como fechamento, né, da relação, de tal forma que eu não quero mais só a relação R. Eu quero agora todo mundo dessa relação, todos os estados dessa relação, que podem ser alcançados usando uma transição em vazio, né? A partir desse R. Então, se eu tenho um R com dois estados, para cada estado pertencente ao R, eu verifico quais os estados que podem ser alcançados a partir da aplicação de um vazio ou N vazio, tá? Pode ser que a partir de um vazio aqui, ó, suponha que eu tenho o estado Q0 e eu estou com um vazio, eu vou para Q1 e eu posso ir com um vazio para Q3, Q2, por exemplo. Então, esse meu E de R, se a relação contiver o Q0, ele vai ser Q0, Q1 e Q2. Se essa minha relação tiver Q0 e Q1, ele também vai ser. Para Q0 eu tenho Q0, Q1, Q2 e para Q1 eu tenho o Q2. Então, a união disso tudo me dá Q0, Q1, Q2, tá? Então, antes eu não me preocupava com esse lambda transição e simplesmente eu usava a ideia do subconjunto. Tá? Subconjunto. Agora, eu tenho que formalizar dizendo que esse conjunto ele traz o acesso a partir da lambda transição. Então, dessa forma, se eu adicionar essa formalização aqui, ó, de colocar, eu quero o conjunto fechamento, né, de toda execução da minha função de transição para o R aplicada a um símbolo A, né, sabendo que o nosso A pertence ao alfabeto, tá? Então, dessa forma, eu consigo adicionar agora essa formalização e eu trato as transições em vazio, tá ok? Beleza, mas mais do que isso, a gente precisa se preocupar com outro detalhe importante, que é o detalhe do nosso estado inicial. Então, vou colocar aqui só para a gente formalizar melhor depois. O estado inicial anteriormente, né, que a gente definiu como Q0', e ele era o próprio Q0 da máquina, né, o estado inicial permanecia igual. Agora, isso para o AFND, sabendo que eu não tenho a ideia do lambda transição, agora a gente precisa se preocupar com essa ideia também, né? Então, o nosso estado inicial agora, que anteriormente ele pode ser definido como estado inicial, a gente vai, logicamente, só formalizar
para dizer que ele vai ser o conjunto E, né, somente do estado inicial Q0. Tá? Perceba que eu só tenho um único estado Q0, mas esse E é fundamental para que eu possa fazer a transição depois da minha ideia. Porque se eu estou no estado inicial Q0 aqui, teoricamente eu também estou em Q1. Né? Então, Q1 passa a ser um estado inicial também. Então, a gente precisa fazer essa formalização. Modificando essas duas estruturas, a função de transição e o estado inicial a partir da formalização do conjunto fechamento, a gente consegue agora mostrar a prova completa, considerando o mais geral possível para uma máquina abstrata dos autômatos finitos. Então eu vou redefinir agora a prova completa para que a gente possa formalizar de forma geral. Bom, então, para a gente fechar o teorema 1.39 do livro do Sipser, a gente precisa definir o seguinte: o teorema diz todo autômato finito não determinístico, tá? E agora a gente vai incluir o aspecto geral, né, com o lambda transição, tem um AFD equivalente. Então, a nossa entrada da prova é uma máquina abstrata N, que tem o conjunto Q, o alfabeto, regra de transição, Q0 e F, tá? Lembrando que essa função de transição é do formato lê um estado, há um AFN, né? Então, lê um símbolo do alfabeto, incluindo a transição em vazio, e pode levar ao conjunto das partes de Q. E essa nossa função de transição linha é uma AFD. Portanto, ela não pode ter essa característica. Ela tem apenas o Q, um símbolo do alfabeto que leva a outro Q. Tá? Então, a nossa entrada é um AFN, né, não determinístico de forma geral, que reconhece uma linguagem qualquer L. E a saída é um autômato finito determinístico, uma máquina abstrata M, que tem os seus conjuntos definidos e reconhece essa mesma linguagem L que a gente estabeleceu como entrada. Então, o procedimento é da mesma forma que a gente vem trabalhando. Eu preciso definir quem vai ser o meu Q', que é o conjunto dos estados da máquina de saída, e esse meu Q' simplesmente vai ser o subconjunto, né? O conjunto das partes de Q. Normalmente, a gente nunca chega a ter esse subconjunto completo, né? Mas a nossa prova tem que garantir isso, então é desse formato. Para nossa função de transição, o nosso alfabeto, permanece. Segundo ponto, nosso alfabeto a gente vai definir como sendo igual, tá? Então o alfabeto de E' vai ser igual ao de E, tá? Com a exceção de que a gente não tem agora a transição em vazio, né? No terceiro ponto, tá, a gente considera às vezes, né, o alfabeto com vazio, só quando a gente usa o símbolo de vazio é que, nesse caso aqui, que a gente considera, mas o alfabeto em si não tem a palavra vazio. Bom, o terceiro ponto que a gente deve analisar é a relação da nossa função de transição nova, né? O que foi modificado? Então, a nossa função de transição nova, ela assume o nosso R, né? Então, vamos deixar da forma mais geral. Então, a gente define o seguinte, que para R, que é a nossa relação, essa relação ela pertence ao conjunto Q', que é nossa possibilidade de subconjuntos, e qualquer elemento A que pertença ao nosso alfabeto, né? A gente vai considerar agora a nossa função de transição aplicada ao RA, de maneira que eu tenho
um estado possível que, né, que esse Q pertence ao conjunto de estados da nossa máquina de entrada, que é um AFN, e esse Q pertence ao conjunto fechamento da função de transição do N aplicada a função de transição do N aplicada ao Rzinho, que é um símbolo, um estado pertencente à relação de A, para isso aqui, para o Rzinho pertencente a todo o conjunto das relações. Tá? Então, o que foi que a gente fez diferente agora? A única diferença que a gente tem está em associar o conjunto fechamento para a utilização da função de transição. Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo um vídeo com um exemplo da conversão de um autômato finito que utiliza lambda transição para um autômato finito determinístico. Então, esse procedimento, vocês vão perceber que para que eu possa fazer a minha nova função de transição, além da ideia da relação dos subconjuntos, eu preciso incluir o meu fechamento, que é onde eu posso acessar a partir da transição em vazio. Então, só para deixar claro, o nosso para qualquer relação, ele vai ser um estado qualquer, de tal maneira que esse estado ele pode ser atingido a partir da relação, né, de qualquer estado da relação ao longo de 0. Quando eu digo 0 é porque eu já estou incluindo propriamente o R ou mais transições em vazio. Em vazio, tá? Então, isso aqui é o nosso E de R. Tá? Então, perceba que a nossa função objetivo aqui, nossa função de transição, tá? Essa função de transição, ela nos leva a um subconjunto, e esse subconjunto eu devo aplicar a ideia do fechamento dele, para encontrar quais estados ele pode estar, incluindo o próprio estado, e a aplicação de uma ou mais transições. Bom, o nosso estado final, vamos definir logo o nosso estado inicial, né? Que é a única modificação que foi feita, é que para o nosso estado inicial aqui da saída, a gente tem que entender o conceito de E, né? Então, esse meu estado inicial, ele é o próprio E, né? Aplicando para o elemento Q0, tá? Ele é o próprio E aplicado para o elemento Q0. Que aí ele vai dar o efeito de que quem pode ser o estado inicial a partir do estado inicial da nossa máquina de entrada. E, finalmente, o quinto ponto é o estado final, que permanece sendo igual, né? O meu estado final, F', ele vai ser qualquer elemento da relação, né, que pertence também ao meu conjunto de estados, né, com a seguinte condição. Essa relação contém um estado final lá da minha máquina de entrada N. Então, contém um estado de aceitação,
de N. Tá? Então, em outras palavras, essa relação, se ela tem algum estado de aceitação de N, ela pertence ao conjunto final, os estados da relação. Né? Que essa relação acaba sendo um elemento do subconjunto. Tá? Então, dessa maneira, eu tenho uma prova mais direta de que todo autômato finito não determinístico tem um autômato finito determinístico equivalente, considerando o lambda transição ou não. Bom, nesse contexto, a partir da definição e prova do teorema 1.39, que mostra que um AFN, né, um AFND, mesmo com lambda transição mais geral, pode ser convertido em um AFD equivalente, a gente sai com o corolário 1.40, tá? Que na realidade é uma dedução a partir do teorema 1.39, que diz o seguinte: uma linguagem é regular se, somente se, algum AFND a reconhece. Tá? Então, para a gente determinar essa prova, a gente utiliza os artifícios dos teoremas que a gente aprovou, né? E das definições de linguagens regulares. Então, para eu provar a ida, já que é um somente se somente se, uma linguagem é regular se um AFND a reconhece. Né? Então, por definição, a gente sabe que uma linguagem é regular se um AFD a reconhece. Então, essa é a definição das linguagens regulares. Isso é a minha definição. Tá? Essa definição, se não me engano, é a definição 1.16 do livro do Sipser. Tá? Então, por definição, a gente tem que uma linguagem regular se uma AFD a reconhece. E o teorema 1.39, que foi provado, afirma que uma linguagem, que qualquer AFND pode ser convertido em um AFD equivalente, ou seja, que reconhece a mesma linguagem. Então, portanto, essa é a definição, essa é a prova da ida, né? Uma linguagem regular, portanto, nesse contexto, uma linguagem vai ser regular se uma AFND a reconhece. À volta, a gente se depara com o seguinte: bom, uma linguagem, se a gente tem um autômato, um AFD que reconhece uma linguagem A, isso implica dizer, se eu encontro um AFD que reconhece uma linguagem A, implica dizer que A é regular. E pelo teorema 1.39, o que a gente tem? Que um AFD tem equivalência com a AFND a partir da conversão. Portanto, se eu encontrar um AFND para uma linguagem qualquer, essa linguagem é regular. Tá? Então, esse corolário ele é deduzido a partir do teorema 1.39, tá? Então ele é fundamental para a gente apresentar essa ideia. E agora a gente vai trabalhar com questões sobre o fechamento, usando esse conceito do AFND
para realizar nossas provas de fechamento. Bom, então agora, com a definição dessa ideia de não determinismo, a gente pode repensar como provar o nosso fechamento para a união, né? Bom, a gente demonstrou que as linguagens regulares são fechadas pela operação de união, usando a ideia do autômato finito determinístico, tá? Mas a gente pode pensar de uma maneira mais direta a partir do não determinismo, tá? Então vamos considerar esse autômato que tem o seu estado inicial e final igual e tem o seguinte diagrama de transição, né? Uma pergunta que a gente vai pensar é o seguinte: qual a linguagem reconhecida por esse autômato 1 aqui, né? Então essa linguagem seria 0k vezes, onde o k é o número par, né? Se a gente for considerar, só tem números pares de 0, né? E considerando também nenhuma repetição, né? Nenhuma repetição do 0 como aceito pela nossa linguagem. Vamos considerar aqui um autômato 2. E aí, esse autômato 2 tem qual a linguagem que ele reconhece? Então, ele vai reconhecer o 0k, só que o k agora é múltiplo de 3, né? Novamente aceitando nenhuma repetição. Tudo bem, então vamos supor que eu quero agora uma linguagem que reconheça a união dessas duas linguagens. E eu quero saber se essa linguagem ainda assim é regular. A gente já demonstrou que isso é verdade, mas perceba que eu posso usar o conceito do não determinismo, criar um novo estado inicial e simplesmente fazer a ligação com lambda transição para esses estados, tá? Na hora em que eu faço esse lambda transição, essa transição em vazio, eu automaticamente estou gerando aqui uma união, né? Um formato de união para os estados, para os dois autômatos que eu havia recebido como entrada, tá? Então, em geral, o que a gente vai fazer aqui é a união é a geração de um novo estado inicial que recebe uma ligação com lambda transição para o estado inicial da linguagem L1 e recebe uma lambda transição para a linguagem L2. Então, se a gente considerar essa definição, a nossa prova poderia ser feita de uma forma diferente, né? Então, eu vou apresentar aqui essa forma diferente para que vocês possam entender melhor. Bom, então, vamos visualizar aqui o não determinismo, tá? Assumindo que a gente tem como entrada uma máquina N1, que é um autômato finito, tá? Que tem um estado inicial, né? E aí ele tem um conjunto de estados, né, de ligação, e dentre esses estados de ligação a gente tem alguns estados que podem ser do grupo dos estados de aceitação, estado final, né? Então eu posso ter esse conjunto de transições aqui no meu diagrama para compor realmente a minha máquina N1. E eu teria uma máquina N2 que tem ideia muito semelhante, né? Características de transição, com o seu estado inicial e seu conjunto de estados finais e alguns estados aqui pelo meio que podem levar a essa aceitação. O que acontece? Eu vou construir agora uma máquina N que reconhece a união das linguagens L1, que seria reconhecida por N1, e L2, que seria reconhecida por N2. Então, essa minha máquina N, ela reconhece a união das linguagens L1 e L2, tá? Então, basicamente o procedimento seria, olha, eu vou criar um novo estado inicial, ligo com o lambda transição em vazio para a minha máquina N1, que está aqui, com a sua configuração, né? Ligo para o estado inicial dela, com toda a sua configuração,
tá? E ligo mais uma vez com o lambda transição em vazio, para a sua máquina N2 de entrada, com a mesma configuração. Lembrando que eu vou ligar para o estado inicial, tá? Então, esse seria o procedimento para fazer a prova da união entre as máquinas. Já que agora a gente sabe, por definição, que um autômato finito não determinístico, ele representa a classe, né, de reconhecimento das linguagens regulares. Então, se eu construo um autômato finito não determinístico a partir de duas linguagens regulares e ele reconhece a união dessas linguagens, isso implica dizer que essa união é uma operação fechada para as linguagens regulares, tá? Então, a gente supõe como entrada os próprios N1, né, que é a máquina abstrata N1, que tem o seu conjunto de estados, tem o seu próprio alfabeto, a sua função de transição, o seu estado inicial, que eu estou chamando aqui de Q01, tá? Mas vou colocar aqui, vou chamar de Q1, tá? Seu estado Q1 e finalmente o seu conjunto de estados finais F1. A gente tem ainda como entrada uma máquina 2, que tem Q2, o seu alfabeto 2, a função de transição 2, Q2 seria o seu estado inicial e finalmente o F2 e seu estado final, tá? O que a gente está dizendo aqui é basicamente o que? A linguagem que N1 reconhece seria uma linguagem A1, uma linguagem L1 qualquer, e a linguagem que N2 reconhece é uma linguagem A2 ou L2 qualquer. O que eu quero agora na minha saída é construir essa máquina M, tá? Contendo o seu Q, seu alfabeto, sua função de transição, seu estado inicial, Q0, e seu conjunto de estados finais, de tal forma que esse N vai reconhecer a união da linguagem L1, união L2, tá? Considerando aqui L1 e L2 para cada reconhecimento de entrada. Bom, então qual seria o procedimento que eu tenho que fazer, já que eu compreendi essa estratégia do não determinismo, tá? Então, o primeiro ponto seria definir quais são os meus estados. Perceba que a única coisa que eu vou adicionar dos estados é um novo estado inicial Q0, tá? Então, o meu Q agora, ele passa a ser um estado que eu estou chamando de Q0, que é um novo estado inicial, união os estados pertencentes à máquina 1, união aos estados pertencentes à máquina 2. Perceba que eu estou construindo o meu conjunto de estados usando somente essa ideia. Bom, o segundo ponto que a gente pode elaborar é quem é que vai ser o nosso estado inicial. Bom, Q0 já é o nosso estado inicial, que foi a definição que a gente fez, né? Definido já para a máquina N, para a nossa máquina N. Então, já tenho aqui quem são os estados e já sei quem é meu estado inicial. Terceiro ponto, o meu alfabeto, ele vai ser a união dos alfabetos 1 e 2, né? E eu ainda posso adicionar a transição em vazio, mas não vamos considerar isso no nosso alfabeto, não vai surtir tanto efeito quando a gente fizer essa composição. Então, eu já sei quem é meu alfabeto também. Agora, a gente tem duas questões importantes. Uma é como vai ser definida a nossa função de transição e quem serão os estados finais. Vamos colocar aqui em quarto ponto o que vai ser estado final. Então, os estados finais são semelhantes ao que a gente tinha anteriormente, né? É a união entre os estados finais das máquinas de entrada. Então, eu tenho F1 união F2. Então, os estados de aceitação da minha máquina N, eles são simplesmente a união dos estados pertencentes às máquinas de entradas.
Então, a gente definiu agora quem é o nosso f. Finalmente vem a quinta parte, que é a definição da função objetivo, da função de transição, perdão. Então, a nossa função de transição, agora, ela tem o seguinte formato, que é um Qzinho que pertence ao conjunto de estados e um Azinho que é um símbolo do alfabeto completo. Então, vamos só destacar que o Q ele pertence ao conjunto de todos os estados e o nosso Azinho pertence ao símbolo do alfabeto da nossa máquina. Tá? Então, como é que vai ser definida a nossa função objetivo? Bom, se os meus estados são da máquina 1, eu aplico a regra de transição da máquina 1, porque eu não tenho o que fazer. Então, aplique a função de transição copy da máquina 1 para Q e o próprio A quando o nosso Q pertencer ao conjunto de estados da máquina 1. Então, a minha função objetiva, minha função de transição agora, ela é definida igualmente à máquina 1 para os estados pertencentes à máquina 1. Da mesma forma, analogamente, quando os meus estados forem da máquina 2, eu simplesmente vou aplicar a regra de transição da máquina 2. Tá? Bom, então, um detalhe interessante é que se a gente tiver alfabetos diferentes para as máquinas, a gente deve considerá-los aqui também, tá? Mas a gente deixa como alfabetos semelhantes para facilitar a questão dessa prova. E aí, o que eu defini até agora foi a transição para a máquina 1 e para a máquina 2. Falta ainda que eu defina um pequeno detalhe, né? Então, qual é esse detalhe? O meu estado Q1 e Q2, né? A ideia de Q1 e Q2 vai acontecer quando o meu Q for o estado inicial e o nosso símbolo é o vazio, né? Então, eu vou levar tanto para Q1 como para Q2, tá? Onde Q1 é o meu estado inicial da máquina 1 e Q2 é o estado inicial da máquina 2. Então, quando o meu estado for inicial, que eu criei, o Q0, e eu leio o símbolo vazio, eu levo tanto para Q1 como para Q2, tá? E, finalmente, eu tenho agora eu levo para vazio, eu não tenho transição quando o meu estado inicial for o Q0, né? Quando o Q de teste for o meu estado inicial e esse A não for vazio. Então, perceba que eu não vou fazer nada se eu estou testando o meu estado inicial e tenho algum outro símbolo do alfabeto. Eu não faço nada, eu coloco a transição vazio. Mas, se esse símbolo for uma palavra vazia, aí eu direciono para o teste em paralelo, né, do N1 e do N2. Qualquer uma das duas máquinas que eu conseguir chegar num estado de aceitação, eu consegui montar a minha máquina que gera a união. Então, ele aceita a união entre as duas máquinas. Bom, agora a gente pode tratar a prova do Teorema 1.47, que diz que a classe de linguagens regulares é fechada sob a operação de concatenação. Tá? Então, na realidade, supondo ter uma linguagem 1 concatenada com a linguagem 2 e saber que isso pertence às linguagens regulares se eu tiver L1 pertencente às linguagens regulares e L2 pertencente às linguagens regulares. Tá? Então, vamos pensar da mesma forma intuitiva que a gente estava trabalhando lá na união.
Então, vamos supor que eu tenho uma máquina N1 com todos os seus conjuntos, né, de definição. Essa minha máquina N1, ela vai reconhecer a linguagem L1 de exemplo que a gente está trabalhando, tá? Então, supondo uma linguagem qualquer L1, essa linguagem L1, ela é uma linguagem regular e, portanto, eu tenho um autômato finito que a reconhece. E esse autômato finito, ele tem a sua configuração, o seu estado inicial, né? Alguns estados aqui pelo meio, né? Que não são nem iniciais nem estados de aceitação. E, finalmente, eu tenho o meu conjunto de estados finais, que são os estados de aceitação. Então, perceba que essa aqui é a minha máquina N1. E aí eu vou ter como entrada outra máquina N2, que reconhece uma linguagem L2, pertencente à classe das linguagens regulares. E, da mesma forma, essa minha linguagem L2, ela tem um autômato que a reconhece, um autômato finito, que também possui a sua configuração de estados. Tá? Isso aqui é bem genérico. Bom, então, o que eu posso fazer aqui pensando no não determinismo? Vamos considerar o seguinte, olha, eu quero construir agora uma máquina N, e essa máquina N, ela tem que reconhecer, ela tem que ser capaz de reconhecer a concatenação entre a máquina N1 e N2. Então, vamos assumir que o estado inicial dessa máquina é o mesmo estado inicial da minha máquina N1. Não tem problema nenhum se eu considerar essa situação. Então, o estado inicial da minha máquina N resultante é o mesmo estado inicial de N1. Esse N1 contém as mesmas características, exceto que agora os meus estados finais não são mais finais, porque eu ainda preciso trabalhar a minha cadeia completa para saber se ela vai ser aceita na concatenação por N2. Então, o procedimento que eu vou fazer aqui agora é ligar todos os estados finais da máquina N1 com transição em vazio. E esses estados vão ser ligados, aqui está a máquina N1, para o estado inicial da máquina N2. Então, agora eu tenho o estado inicial da máquina N2, ela continua com a sua configuração e, finalmente, os estados finais dela permanecem sendo o mesmo. Dessa forma, com esse procedimento, eu consigo construir essa minha máquina N, que é efetivamente um autômato finito não determinístico, mas que, pelo nosso teorema 1.39, ele é pertencente ao reconhecimento para as linguagens regulares. É a definição de que uma linguagem regular, se eu consigo encontrar um autômato finito não determinístico para ela. Portanto, eu estou conseguindo provar que a minha concatenação é uma operação fechada para as linguagens regulares. Agora, a gente precisa descrever realmente os pontos, né? Então, a entrada para essa prova são, mais uma vez, um N1 que tem seu conjunto de estados, seu alfabeto, tá? Sua regra de transição, um estado inicial e um conjunto de estados finais. Tenho um N2 com características semelhantes, Q2 e F2, e finalmente a saída será a definição do nosso autômato N, que tem as características representadas por seus elementos da tupla, né, da nossa quíntupla.
Então, qual é o procedimento que a gente vai fazer? Vamos considerar o seguinte. Bom, primeiro ponto. Quais são os estados que vão compor essa minha máquina N? Perceba que eu não criei nenhum novo estado e nem fiz alterações nos estados. Portanto, eu só tenho a união dos conjuntos Q1, união Q2. Beleza. 2. O alfabeto, mais uma vez, vai ser a união dos dois alfabetos, tá? Para facilitar a nossa prova, a gente considera que são do mesmo alfabeto, mas não há muita diferença quando se for trabalhar com alfabetos diferentes. O nosso estado Q1 é o nosso estado inicial Q0, né? Então, portanto, aqui o Q0 é igual a o Q1. O estado inicial da minha máquina N é igual ao estado inicial da máquina 1. Pronto, defini aqui agora o meu estado. O nosso conjunto final, quem que vai ser o nosso conjunto final? É simplesmente o conjunto final F2. Tá? Então, são os mesmos estados finais para F2. E, finalmente, a gente chega na nossa função de transição. Então, vamos representar aqui agora que a função de transição Q sobre A, né? Lembrando que Q pertence ao conjunto de estados e o A pertence aos símbolos do alfabeto. Isso aqui vai ser representado da seguinte forma. Bom, a regra de 1 para que A, quando o que vai acontecer? Essa regra vai ser aplicada, né? Essa regra vai ser aplicada quando o Q pertence ao Q1, né? Eu estou diante da máquina 1 e eu não vou para um estado final. E o nosso Q não pertence a F1, porque eu tenho que fazer essa modificação, né? Perceba que os elementos do estado final, dos estados finais, eles não podem aplicar essa transição. O restante dos estados podem continuar com a sua função de transição igualmente. Mas o estado final não pode ser essa função de transição igualmente. Ele deve levar para o estado inicial. Então, isso permanece, né? Aí eu aplico o QA. Deixa eu colocar isso aqui mais para cima para a gente ganhar espaço, tá? Deixa eu apagar aqui e colocar isso mais para cima. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Procedimento 5, que é a função de transição. Então, primeiro ponto é a função de transição de Q aplicado a A, né? Então, isso aqui, o Q pertence ao conjunto de estados e o A pertence aos símbolos do alfabeto. Ok. Como é que vai ser essa condição? Bom, primeiro ponto é definir o seguinte. Se o meu Q pertence aos estados de Q1, né? Se eu estou diante dos estados da máquina 1 e esse Q não pertence a um estado final, eu simplesmente aplico a regra de transição 1 com o Q e o A. Tá? 2. Ainda aplico o S1, se o meu Q agora pertence ao conjunto de estados finais e o A for diferente de epsilon, então o que eu estou dizendo aqui? Olha, eu estou aqui no meu estado final de aceitação, mas
o símbolo do alfabeto que eu vou ler não é o epsilon. Então, se ele não for o epsilon, eu permaneço com a mesma regra em 1 que A. Se ele for o epsilon, aí é que eu vou fazer a modificação. Qual é a modificação? Se o meu Q agora pertence a F1 e o meu A for o próprio epsilon, aí eu aplico a 1 tanto no Q e no A, mas eu faço a união, né? Porque ele leva também ao meu estado inicial da máquina 2. Tá? Então, se eu estou diante de um estado final aqui e eu leio um epsilon, eu aplico a própria transição, porque ele pode ter uma transição para cá, para ficar nele mesmo, ele pode ter uma transição para ir para outro estado. Então, além das transições oriundas dele, eu ainda aplico a união com Q2, que é levar para o estado inicial da máquina 2. Tá? Então, esse é o terceiro ponto. E agora falta só a gente definir o último ponto, o nosso ponto 4, que é se o Q pertence ao Q2. Se o Q pertence a Q2, não tem muito o que fazer. É aplicar a função de transição da máquina 2. Tá? Então, essa é a prova por construção que me garante que a classe das linguagens regulares é fechada sobre a operação de concatenação. Tá? Lembrando sempre que o que a gente vai fazer de diferente aqui é essa construção do AFNDN a partir da nossa função de transição. Então, o que requer um pouco mais de conhecimento é gerar a função de transição. Então, quais são os pontos que você deve evidenciar? Se eu não estou diante de um estado final, eu simplesmente aplico a regra para 1. Se eu estou diante de um estado final e não leio um epsilon, continuo aplicando a regra. Tá? Agora, se eu estou diante de um estado final e leio um epsilon, aí eu aplico a regra 1 e faço a união para o estado inicial de N2, que é o Q2. E, finalmente, se eu estou na máquina 2, se o Q que eu quero tratar agora pertence à máquina 2, eu não tenho o que fazer. Eu aplico a função de transição da máquina 2. Ok?